Olá pessoal, bem-vindos ao canal do JA. Hoje nós vamos trazer para vocês como memorizar a fórmula de Bhaskara, ou que o mundo conhece como fórmula quadrática. Fórmula quadrática porque está aqui, a incógnita está elevada ao quadrado, x2, né? Então, se tiver essa parte quadrática aqui, você, para resolver, descobrir quais são as raízes, ou seja, onde sua formulação passa pelo eixo dos reais, que no caso aqui nós estamos com x, apesar de que o y também é o eixo dos reais, mas aqui nós estamos buscando as raízes, então vocês vão ter que usar uma ferramenta que é chamada fórmula quadrática ou fórmula de Bhaskara. A nossa busca é com as raízes x1 e x2, e a informação debaixo desta ferramenta, que é a fórmula que vocês tanto têm que aprender, B2 menos 4AC, vai nos indicar se existem duas raízes, se existe uma única raiz, ou se ela não está no nosso mundo real, está no mundo imaginário ou dos complexos. Ela existe raiz, só que é no mundo dos complexos, pessoal. Mas normalmente quando você faz um vestibular assim, é considerado que se não encontrar, se isso a raiz for negativa, então você já deve desistir de continuar, porque entra no mundo dos complexos ou imaginário. Não se esqueçam de se inscrever no canal do JA, que a gente agradece. Então, pessoal, vamos entender a história antes de eu passar para a figurinha, que é para memorização. O Wolverine se perdeu dos seus filhos. Ele está buscando encontrar seus filhos. Como o Wolverine é um X-Men, então já lembra que a maneira de se encontrar é um X. No caso, ele está procurando dois filhos, porque são duas raízes, x1 e x2. Mas nós vamos fazer uma associação entre a busca do Wolverine e uma informação que ele precisa calcular para encontrar uma coisa real, que é, na verdade, um aumento de uma cocheira, onde tem 30 cavalos e vão passar a ter 35 por causa de nascer 5 potros, né? Então, vamos ao desenho. A história é que o Wolverine procura dentro desta estrada aqui, onde o ponto de partida está aqui, seus dois filhos que estão perdidos, e ele está apavorado. Ele quer encontrar x1 e x2. Então ele vai buscar respostas a partir desse ponto. Se for positivo, ele terá que ir para a direita, se for negativo, ele vai para a esquerda. Ele então, pela busca que ele faz por aí, ele descobre que tem um lugar lá secreto, onde podem ensinar ele a descobrir aonde está seu filho. Ele chega falando muito ríspido com as pessoas que estão ali naquele lugar, que ele abre a janela, verifica lá uma cara logo de início, um bêbado, vê que tem um cara jogando aquele pedra, tesoura e papel, vê umas aranhas, vê um cachorro. Bom, então ele fala logo com um bêbado: e aí, você vai me ensinar como é que é o caminho para eu chegar a encontrar meus filhos, x1 e x2? O bêbado fala: você entende de matemática? Se você não entender de matemática, teus filhos vão ficar no mesmo lugar. É claro que eu entendo de matemática. Eu sou velho, estudei muitos anos matemática com o professor Xavier. O que você está pensando? Quem sou eu? Eu tenho minhas garras, passei pelos exércitos, me puseram adamantio. E você está pensando o quê? Explica aí para mim como é que eu encontro. Bom, você vai ter um exercício para fazer de uns cavalos que a gente está tentando fazer, e você vai ter que completar ele lá. E com isso, você ainda vai ter que procurar seus filhos.
Lá você vai encontrar uma solução e essa solução você só vai poder usar o lado positivo. Mas para encontrar seus filhos você pode usar o lado negativo naquela via ali. Aquela via chama real, hein? Então vamos lá, veja bem, me veja. Veja depois que tem um sinal de mais e de menos. Encontra com aquela raiz. Você vai ver um outro bêbado. Ele tá tão bêbado que parece que é um bêbado duplo. E ele gosta de ficar jogando pedra, tesoura e papel. Se você não ganhar dele 4 vezes, você esquece. Aí depois você vai ter que passar por uma viúva negra, uma aranha viúva negra, por um cachorro pitbull. E por último você vai ter que lutar com umas 2 aranhas grandes. Então, guardou como é que é a história? A história é que você vai ter que procurar seus filhos, representada por essa fórmula de um cara chamado Bhaskara. Mas o mundo inteiro conhece como fórmula quadrática. É uma ferramenta para encontrar quando você tem uma equação quadrática. Lembre-se, eu estou dizendo para você seguir a minha formulação para encontrar os resultados numa cocheira, que a gente vai querer aumentar e otimizar. E daí você também pode encontrar seus filhos através disso. E isso você vai ter que entender como é que se constrói essas fórmulas a partir dessa vida real, para depois usar a nossa fórmula aqui do Bhaskara, que nada mais é do que uma ferramenta. Então, repete para mim, Wolverine, como é que é a fórmula que você vai ter que usar. É simples, ô seu bêbado. É a primeira, para mim encontrar o meu primeiro filho, X1, eu vou usar, como você é negativo, menos B, mais raiz, olha só aquela raiz dessa árvore, eu vou ter que disputar com aquele bêbado duplo ali, um B2, eu vou ganhar dele 4 vezes, ele vai perder menos 4 vezes. Daí eu vou encontrar com a aranha, com o cachorro, e vou passar por baixo dessa tábua e vou encontrar 2 aranhonas, que eu também tenho que pegar elas. Isso mesmo, seu bêbado, tá? Isso mesmo, seu Wolverine. Vamos seguindo então. Vamos lá pro outro lado ali para descobrir qual que é o problema. Você tem uma cocheira onde você tem 45 de comprimento, 20 de largura e você tem que expandir ela para que tenha o quê? Essa área aqui dá 900 metros quadrados e a área que eu quero com os potrinhos vai ter que ter 1050. Por que que eu... Não se esqueça, quando você tiver isso e a equação, você vai usar a fórmula quadrática para encontrar esse x. Então a história é essa, você tem 900 metros quadrados, você vai querer otimizar, você vai aumentar x do lado do comprimento, x do lado da largura e vai preencher tudo isso construindo então uma área que tenha 1050. Como que surge essa área de 1050? Você tem um cavalo aí que precisa de 30 metros quadrados por dia. Se você tem 30 cavalos, você vai ter 30 vezes 30, dá 900 metros quadrados, que é essa área amarela aqui. Mas como você vai ter mais 5 potrinhos, dá 35 vezes 30, dá 1050 metros quadrados. Então você precisa de 1050 nessa outra área maior aqui, ó, que é nada mais é do que 900 metros quadrados, mais 45 vezes x, mais 20 vezes x, mais essa área que está sobrando, que é x vezes x, ou seja, x ao quadrado. Então tá aqui, vamos melhorar isso aqui, dá 45 mais 20, dá 65x, essa área que eu estou aumentando é x2 mais 65x, então esta área é 62 mais 65x, e para completar eu preciso de 900 metros quadrados,
para ter um total de 1050 que os cavalos precisam. Então a minha equação quadrática está aqui, que eu vou agora buscar as raízes. Para buscar as raízes eu tenho que fazer a igualdade da equação chegar a zero. Para isso eu encontro o meu resultado de x1 e x2. Então eu passo para lá e para cá e vai chegar em x2 mais 65x menos 150. Eu vou ter que usar a fórmula de Bhaskara, que eu preciso do A, do B e do C. Então o A está diretamente relacionado com a parte quadrática, que é 1. O B está relacionado com a parte linear, que é 65. E o C é uma constante, que no caso é menos 150. Pondo na fórmula de Bhaskara com o mais, eu encontro acho que encontro mais 2,3. Com o menos eu vou encontrar menos 67,2. Esses são as raízes. E como para a vida real da cocheira você não pode fazer um número negativo, então a gente usa só o número positivo. Então eu somo 45 mais 2,3, comprimento, 20 mais 2,3, que dá a largura, um total de multiplicando esse por esse, dá 1055. Vejam que na prática, mesmo com resultado bem próximo, claro que eu podia pôr mais casas decimais, eu encontraria um resultado real, mas na vida prática, você pondo ou 22,3, 22,5, 47,5, um pouquinho maior é bom para o potro, fica melhor. Mas você otimizou, encontrou o valor que é necessário da sua área e não atrapalhou, no caso lá, a floresta nem o rio. E você, Wolverine, então você sabe que você vai lá no mundo daquela estrada que é chamada de real, a partir do ponto zero você vai para o menos 67, você vai encontrar seu x1, ou seja, para trás, e x2, 2,3 km, você encontra seu filho x2. Tá aí, pessoal. Obrigado. Bom, agora eu tenho a parte de anexos, né, que vocês podem entender melhor um pouco qual é cada parte dessa equação aqui, tem a sua informação da constante. No caso o A, se for positivo, tem esta direção, tá vendo aqui a flecha indicando, e o positivo indica que ela tem uma côncava para cima. Se for negativo, ele tem uma côncava para baixo. Se ele for zero, pessoal, não tem sentido falar em equação quadrática. Inclinação inicial, se for no B, aí você tem uma inclinação positiva, se for positivo, uma inclinação negativa, se for negativo, e simétrica. Eu tenho aqui, mais para frente, eu vou mostrar para vocês exemplos que vai indicar melhor. Aqui ficou um pouquinho pequeno, mas o C ele é a indicação da constante e mostra a parte vertical, onde vai se partir a sua parábola, né? Equação da sua parábola. Bom, no anexo 2 você tem aqui algumas informações, lembrando que o Bhaskara ele está tentando usar o método complementar de quadrados, né? E ela é uma situação de resolução, tá? Então é uma ferramenta para você descobrir a solução das equações quadráticas, né? Então vocês viram lá o Wolverine correndo atrás das raízes, e para isso ele tinha que encontrar o valor de x, e para encontrar x ele vai usar produto notável, e que usa o quadrado da soma. Claro que não serve só para, no caso nosso, nós tínhamos uma cocheira lá, que era um retângulo, né? Mas vejam, aqui você tem um retângulo, que é uma geometria, que é o terreno, e você tem uma análise
de um relatório de desempenho, que é o gráfico que dá a raiz, a área total, e você tem a parábola que descreve onde você deve encontrar as suas raízes, tá? No caso do discriminante, que era o B2 menos 4AC, se você faz essas contas, se você encontrar positivo, são duas raízes reais. Se você encontrar delta igual a zero, você vai encontrar ele com um valor só. E se for delta negativo, ele está no mundo dos complexos. Então, você geralmente tem a informação que se der negativo, você para a conta. No caso daqui, por que você faz isso, né? O discriminante é a primeira coisa que você deve resolver para justamente entender quais são as condições de resposta que você vai ter. Então está aqui raiz real, raízes única, né, no mundo do real, e duas raízes no mundo dos complexos ou imaginários, tá? Então está aqui para vocês lembrarem disso. Aqui estão os exemplos. Quando é o A, eu não coloquei a continuação do B e do C para ficar bem definido. Eu usei o GeoGebra, então quando o A é positivo, é dar a parábola para cima como se fosse um sorriso. Se o A for negativo, uma tristeza, então fica com essa maneira. Vejam que o máximo que ela pode aparecer é o x2, tá vendo? É o máximo de abertura. E depois ela vai, conforme você coloca o A aumentando, ela vai diminuindo a abertura. No caso do B, vejam, como o B aqui é positivo, então ele tem a inclinação subindo. Quando não existe o B, então ele tem simetria, ele passa pelo zero no eixo cartesiano. E quando ele está com negativo, ele vai descendo a partir do eixo x no encontro do x com y. Todos no encontro do x com y é que você vê aonde que está. E finalmente nós temos a altura, que é a constante c. No caso aqui ele está acima do zero, porque a constante é c. Aqui está todos os vídeos, em inglês e em português. Esse vídeo é muito interessante, é uma canção, mas está em inglês. Mas ele mostra, inclusive, a maneira de se construir a ferramenta básica. Então, vocês têm que entender lá que construir uma ferramenta precisa dos moldes, né? E esse molde a gente chama de demonstração em matemática. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.